Episódio Draw My Life, do canal da Bruna Vieira. Nele, Bruna conta a história da própria vida enquanto desenha e escreve em uma lousa branca com caneta preta. Bruna tem pele branca, cabelos pretos, longos e lisos, sobrancelhas finas, olhos escuros e nariz afilado. Oi, eu sou a Bruna Vieira e essa história começa no dia 18 de maio de 1994, o dia que eu conheci esse mundo. Estamos em Minas, numa pequena cidade chamada Leopoldina. Quando faltava mais ou menos um mês para a data prevista para o meu nascimento, que seria em junho, minha mãe ligou para o médico desesperada, dizendo que tinha alguma coisa errada com a gravidez. É que estava vazando um líquido. Ela desenha um homem e uma mulher grávida. Daí ele disse que era tudo normal, que isso acontecia mesmo. Só que uma semana depois o vazamento continuava. E aí o meu pai resolveu ligar para o médico para falar que tinha que fazer alguma coisa. Apaga. Quando rolou o exame, eles descobriram que não era um simples vazamento. Era que eu tava querendo nascer. Ela desenha um bebê e escreve Boa. Minha família é formada por 5 pessoas. Ela desenha um homem de O óculos. Mauro, minha mãe, a Luzia. Ela vai me matar por fazer o cabelo tão cacheado assim. Meu irmão. Desenha um garoto de franja. Eu. Desenha um bebê. E a Inha, que chama Terezinha. Só que como quando eu era pequena eu não conseguia falar Terezinha, eu apelidei carinhosamente de Inha. Desenha uma mulher de cabelos curtos. Apaga. Quando eu era pequena, tinha uns mais ou menos 3 anos, os meus pais me levaram no oftalmologista e a gente descobriu que eu tinha astigmatismo, estrabismo e hipermetropia. Ou seja, eu não enxergava nada. Desenha uma garotinha de óculos, franja e cabelos enrolados. Óculos, e era um óculos bem grande, da Turma da Mônica, bem feio. E além disso eu precisava usar tampão. E isso me deixava meio triste, porque eu não gostava de ser diferente de todo mundo. Ela pinta uma das lentes e apaga o desenho. Os meus avós tiveram muitos filhos e os meus tios, a maioria teve filho também. Então eu cresci rodeada de primos. Desenha várias crianças. Só que em Leopoldina, os primos que moravam perto de mim eram todos garotos. Desenha o Pikachu. Então eu fui muito influenciada por eles e também pelo meu irmão. Eu acho que todo mundo que é irmão caçula sofre de Desenha o símbolo do Superman. influência. Então eu gostava de brincar de coisas de garotos e assistir filmes de garotos. E uma bola. E eu não vejo nenhum problema nisso. Até porque Escreve Biloca. eu gosto mais dessas coisas do que algumas coisas. Faz o símbolo do Batman e apaga. No maternal, minha mãe decidiu que era hora de me levar pra escola. Daí lá no meu bairro tinha uma escolinha chamada Lápis de Cor. Desenha uma escola e uma mulher ao Ela lado. quis me matricular. Só que eu era muito apegada à minha família, ao meu irmão, a rotina que eu tinha lá em casa. E eu meio que não me adaptei. No primeiro dia eu já comecei a chorar. Ao lado da mulher, ela desenha a garotinha. E não quis voltar, não quis estudar ali. Apaga. Foi só um ano depois, no segundo período, que ela conseguiu me fazer estudar. E, como era uma escola bem pequenininha, na minha sala tinham 5 alunos. Só 5 alunos. Eu, Desenha a garotinha. a Débora, Uma menina com um rabo de cavalo. o Vinícius Uma de trança. Um garoto de franja. e a Liliane. E uma garota de cabelos Apesar cheios. de ser meio tímida e ter dificuldade de me entrosar, como a turma era pequena, a gente logo virou amigos. E Apaga. eu tenho boas lembranças dessa época da minha vida. Então, na primeira série, a gente teve que mudar de escola. O Vinícius e a Liliane mudaram de cidade. Eu, a Yasmin e a Débora, a gente foi para o SIC, o Colégio Imaculada Conceição, que é uma das escolas mais conceituadas de Leopoldina, ela é bem maior. E pra gente foi meio complicado, porque todos os alunos já se conheciam, as salas já eram formadas, porque a gente estava acostumado com uma escola que tinha 5 alunos. E no nosso novo colégio tinham mais de 20, 30 e eram 3 salas por série. Desenha as 3 garotas O problema é que boquiabertas. na segunda série houve a mudança de classe e no sorteio eu acabei ficando sozinha numa sala onde eu não conhecia praticamente ninguém. Desenha a garotinha de óculos Então chorando. foi muito difícil pra mim, muito difícil mesmo, porque eu era tímida e eu tinha muito complexo com o meu corpo, com óculos, com tampão, com estrabismo. E sem as meninas por perto, eu simplesmente parei de conversar com todo mundo. Desenha as meninas em Então, outra na sala e época apaga. Eu sofri bullying, que colocavam apelidos em mim, 4 zóio e tal. Desenha a garotinha com franja lisa e escreve ao lado Chapinha. Acabou meio que desenvolvendo a minha criatividade, ou seja, para passar o tempo eu meio que inventava moda. Personalizava os meus cadernos, eu colava coisas na parede, fazia colagens, gostava de desenhar.
Apaga. O meu relacionamento com meu irmão foi como qualquer relacionamento de irmão caçula para irmão mais velho. A gente brigava de vez em quando e ele é muito implicante, até hoje ele é implicante. Então, e como ele era mais velho, ele acabava tendo razão às vezes. E eu sempre chorava muito para os meus pais ficarem do meu lado. Bruna desenha a garotinha chorando e o garoto de franja. Ao lado dele faz uma seta e escreve chato. Minha mãe comprou um Apaga. computador. E aí sim, as brigas ficaram sérias, porque a gente queria fazer coisas diferentes no computador e nós dois gostamos muito. Então, vira e mexe tinha briga. Ele queria ficar jogando Tibia e eu queria ficar desenhando no dolls.com.br. Mais ou menos na quinta ou sexta série, as meninas da minha classe começaram aquela fase de pré-adolescência, ou seja, gostar de garotos, ficar, dar o primeiro beijo. E eu sempre fui meio lerda pra essas coisas, então eu achava muito bizarro elas já estarem pensando isso, porque eu ainda brincava de boneca e desenhava, então eu me sentia mais estranha ainda. Desenha ela mesma e pontos de interrogação. Apaga. Na oitava série, o Cefet entrou na minha vida. Na verdade, o pré-Cefet. Eu queria muito passar nessa escola técnica, só que era bem concorrida, tinha um processo seletivo para entrar. E para ter uma boa colocação e passar, eu teria que estudar. Então, minha mãe me colocou no pré-Cefet. Eu lembro que eu estudei bastante, eu tinha medo de não conseguir passar, eu fiquei muito ansiosa. Desenha a garotinha E lendo. graças a Deus eu consegui. Apaga. E ainda passei em segundo lugar. Acredite você ou não. Escreve AE, segundo lugar e apaga. O Cefet mudou minha vida por muitos motivos. O primeiro deles é que quando eu passei na prova, minha mãe me deixou parar de usar óculos e colocar lente de contato. E hoje eu percebo que o que de fato mudou foi o jeito que eu me enxergava. Antes eu me sentia feia e quando eu tirei o óculos eu comecei a me sentir mais bonita. E aí eu comecei a me aprontar mais, eu fiz escova progressiva, então eu comecei a deixar o meu cabelo mais bonitinho. E como o Cefet é uma escola técnica e havia um processo seletivo, tinham alunos de várias cidades e ninguém se conhecia. Então eu vi ali uma oportunidade para conhecer um monte de gente nova. Nessa época eu gostava muito de ficar na internet e principalmente nas redes sociais. Eu ganhei uma câmera digital e eu tirava muitas fotos. Tipo, no meu Orkut tinha 4.000 fotos. E num belo dia eu vi o perfil de um garoto que eu achei muito gente boa, muito bonito e ele tinha vários amigos em comum. E aí eu comecei a conversar com ele e a gente marcou de sair. A gente se encontrou numa balada que era a festa de boas-vindas dos calouros do Cefet. E a gente acabou ficando. Bruna desenha a garota de cabelos lisos e o garoto se beijando na boca. Só que no outro dia ele simplesmente parou de me responder e eu descobri que ele não gostava realmente de mim. Desenha um coração Ele partido. só queria ficar. E eu fiquei muito mal, porque aquela tinha sido a minha primeira experiência amorosa concreta, não platônica. E a garota com a boca arqueada para baixo. E aí, pra desabafar, como eu ainda não tinha muitos amigos, eu acabei indo pro lugar que eu me sentia mais à vontade, a internet. E aí eu criei um blog. Acho que agora vocês já sabem que blog que eu tô falando, né? O Depois dos 15 nasceu porque eu levei fora de um cara. E na época era um diário bem besta, assim. Eu falava, eu tô muito triste hoje porque o cara não quer falar comigo. Ele é muito babaca e tal. Só que aí eu vi que um monte de gente também passa por isso e eu acabei percebendo que aquilo era drama de adolescente, que não valia a pena ficar mal por ele. E naquela mesma época eu fiz amizade com um rapaz da minha sala e a gente meio que virou melhor amigo. Eu via que ele se parecia muito comigo, ele pensava igual a mim em vários aspectos e a gente acabou meio que se apaixonando e, enfim, a gente começou a namorar. Com o passar do tempo o blog foi crescendo e eu comecei a falar sobre outros assuntos, tipo, eu já tinha superado aquele cara. Então eu falei sobre coisas que eu gostava, tipo moda, comportamento, viagens, maquiagem. E com isso o número de leitores aumentou e o blog começou a dar grana, até que eu fui convidada para participar de um concurso. Desse concurso eu tinha que tirar fotos de alguns looks com os sapatos da marca e as fotos mais votadas ganhariam uma viagem para Paris. Sem saber que eu era menor de idade, eles me deixaram participar do concurso e eu acabei ganhando. E quando saiu o resultado, eu falei, então, eu adoro a ideia de viajar para Paris,
Mas não dá pra viajar sozinha com 16 anos, eu nem falo inglês tão bem assim. E aí começou a busca para encontrar um acompanhante para viagem comigo, porque lá em Leopoldina poucas pessoas têm experiência de viagem e sabem falar inglês. Então, quando eu estava quase desistindo de viajar, porque não tinha companhia, eu estava no MSN, e aí eu vi uma menina que já tinha me conversado comigo algumas vezes sobre blogs, e ela parecia ser super gente boa. Então eu simplesmente virei para ela e falei: Ei, você quer ir para Paris comigo? E a gente foi. Aquela foi a minha primeira viagem internacional, a primeira vez que eu fiquei hospedada no hotel. Desenha a Torre Eiffel. E a minha primeira experiência viajando sozinha com uma amiga. E como eu sou muito tranquila e a Paula também é muito tranquila, a gente se deu super bem e foram um dos 5 dias mais inesquecíveis de toda a minha vida, porque eu meio que descobri o que era o mundo de verdade e o que o blog poderia me proporcionar. No Natal daquele mesmo ano, eu realizei um dos meus sonhos. Desenha uma árvore de Natal. Que foi adotar um cachorrinho. Assim, eu sempre gostei muito de animais, só que minha mãe dizia que eu não ia ter cuidado, não ia ter paciência de cuidar. Só que nesse ano eu me insisti tanto que ela deixou. Daí eu adotei a Zoe, que na época era filhotinha, não tinha todo esse bigode, mas ela virou uma companheira e tanto, e tá comigo até hoje. No começo do ano seguinte, eu decidi que para realizar os meus sonhos, eu teria que mudar algumas coisinhas. Uma delas é a cidade em que eu morava, porque todas as campanhas e todas as propostas que eu recebia por conta do blog eram em São Paulo. E morar tão longe era um problema, porque eu acabava perdendo um monte de oportunidades. Quando eu falei isso pros meus pais, eles me acharam louca, porque, tipo, quem muda pra cidade grande sozinha com 17 anos? Sem contar que eu não ia ter grana, né? Eles não tinham grana pra me sustentar na cidade grande. Então, o que eu fiz? Eu comecei a juntar dinheiro. O problema é que para realizar os nossos sonhos, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E naquela época, isso significava terminar o meu namoro. E foi muito difícil porque eu ainda gostava muito dele e ele gostava muito de mim. Mas para a nossa amizade sobreviver, a gente decidiu continuar, só que só como amigo. 2012 foi um ano muito legal, tanto profissionalmente quanto para minha vida pessoal. Eu recebi o convite para escrever na revista Capricho, na última página, que era a minha parte preferida da revista. Eu recebi convite de uma editora para publicar o meu primeiro livro. Eu fui em várias festas legais e conheci um monte de gente que eu gostava muito e só acompanhava pela internet. Eu fiz o meu primeiro intercâmbio para Londres e para Paris. E eu ainda conheci um garoto que estava passando pela mesma coisa que eu, que é a adaptação na cidade grande. E a gente estava super bem, então a gente acabou ficando junto. Em 2013 as coisas meio que mudaram um pouquinho. Eu comecei o ano tendo que lidar com um monte de coisa nova e sozinha. Então foi bem difícil. Bruna desenha uma garota de cabelos lisos triste e um coração Além partido. de terminar o meu namoro, eu fui morar sozinha. Então eu estava muito feliz por estar indo morar sozinha e ter conquistado o meu próprio cantinho, mas também eu estava me sentindo muito sozinha, estava aprendendo a lidar com a solidão de se viver em São Paulo. Assim como da outra vez, para lidar com esse monte de coisa acontecendo, eu escrevi. E foi assim que nasceu o meu segundo livro, Romance de Volta aos 15. Nessa época, a Paula começou a me ajudar com o blog e fotografar os looks. Então foi muito legal porque eu parei de me sentir tão sozinha e tinha companhia para fazer as coisas que eu mais gostava. Desenha uma jovem com rabo de cavalo ao lado da garota de cabelos lisos. E eu acabei esbarrando em um monte de gente legal e que tinha tudo a ver comigo e que eu conheci por acaso. E eu acabei me dando conta de que a vida faz isso, sabe? De afastar as pessoas que só te colocam pra baixo. Então, foi muito legal porque eu aprendi muita coisa e dei muita risada. Desenha várias pessoas. Então eu comecei a frequentar lugares novos, falar sobre assuntos diferentes e descobri uma nova Bruna. Desenha uma coxinha. A aceitação do segundo livro foi muito boa, então eu viajei para vários estados para lançar e fui muito bem recebida pelos meus leitores. E nessa mesma época eu recebi a notícia de que os meus livros seriam publicados em Portugal e na Espanha. Desenha um avião. Então tava meio que tudo dando muito certo. Eu aproveitei para finalmente me dedicar a um hobby que eu sempre gostei muito, que é a música. Então, além de conhecer bandas novas, eu comecei a fazer aula de piano.
Minha nova meta é trazer os meus pais para São Paulo. Ah, e é óbvio que eu não esqueci da Zoe, né? E hoje eu tô aqui, desenhando e gravando esse vídeo para agradecer pelo carinho e dizer que vocês fazem parte de tudo isso. Eu tô muito feliz porque a gente acabou de atingir os 100 mil inscritos. Ao lado da garota de cabelos lisos, ela escreve 19 Não anos. acabou aqui não, queridinha. 2014 tem mais, na verdade, tem muito mais. O ano começa com uma viagem muito legal que eu e alguns leitores que compraram um pacote pela CI vamos fazer, uma viagem para Califórnia. E é claro que eu vou gravar tudo e fazer um monte de looks do dia e um monte de fotos e um monte de Ela escreve 2014, uma bagagem e outros itens. livro que será lançado em fevereiro, logo que eu voltar do intercâmbio. E, se tudo der certo, eu finalmente vou entrar na faculdade e realizar o sonho da minha mãe, que é ter os 2 filhos formados. Eu mal posso esperar para que isso aconteça. E você? Escreve continua, apaga e escreve beijos da Bruna Vieira. Abaixo faz um coração com a caneta vermelha. Solta as canetas e o apagador sobre a lousa. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.